Fala, trader! Como você está? Espero que você esteja bem. Estamos na aula 8, onde vamos abordar sobre suporte e resistência, como identificar, como executar as operações e também vamos aprender como mudar aqui as cores do candle, que aí no caso você já coloca aí de acordo com o seu gosto, beleza? Passo a passo. Vamos abordar aqui sobre suporte e resistência. Lembrando, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, marcar o sininho, porque toda vez que eu compartilhar um vídeo novo, o YouTube vai te informar, beleza? Então vamos aqui agora começar a nossa aula. Então a primeira coisa para identificar um suporte e resistência é saber o topo e o fundo. Então temos aqui, ó, vamos marcar aqui os topos. Primeiro, eu tenho esse daqui, a abertura desse candle. É um topo, tá? Depois eu tenho esse fundo, ó, que foi a máxima que esse candle desceu. Esses dois candles. Estou aqui no gráfico de 1 minuto. Depois eu tenho outro topo. Então você vai marcando aí para identificar aonde são os topos e fundos. Ó, também tem aqui. Eu tenho aqui nessa região também. Nessa região. Então agora você já aprendeu também o que é topo, o que é fundo. Ó, topo, topo, fundo, fundo. Tá ok? Então vamos marcar esses daqui que estão aqui na nossa tela. Também. Beleza, agora você vai pegar uma linha e vai selecionar, ó, onde tem topo. Ó. Topo, tem um topo aqui, tu vai puxar essa linha. Eu tenho outro topo aqui. Outro topo. Olha que interessante. Eu tenho outro topo aqui, ó. E agora você vai marcar os fundos. Ó, note que alguns fundos já começaram a se encaixar aqui. Ó. Também tem esse fundo. Calma aí. Pronto. Vou ajeitar aqui essa linha aqui também. Beleza. O que você vai fazer agora? Na nossa aula anterior, eu falei sobre o corpo. Né? Tem uma aula aqui que eu falo sobre o candle. E eu falei sobre a sombra e sobre o corpo do candle, onde conseguimos identificar a máxima, a mínima, a abertura, o fechamento. Então agora vamos colocar a linha certinha no corpo, ó, no corpo do candle, tá vendo? No corpo, aqui está no corpo do candle. Ó, aqui não está no corpo, vou colocar no corpo do candle. Vou ajeitar aqui essa linha. E a última linha aqui, ó, no corpo do candle. E aqui a gente já tem o nosso suporte e a nossa resistência. Então eu vou escrever aqui aonde tem suporte e aonde tem resistência. Vamos começar nesse movimento. Eu tenho aqui uma queda, o mercado desceu e depois ele voltou. Olha aqui. E o que é suporte e resistência? Ele encontra um nível de preço onde ele tem dificuldade de romper. Então ele teve dificuldade de continuar essa queda, ele não passou. Então quando chegou nesse nível de preço, que no caso fica aqui, ó, tá vendo onde está o mouse? Aqui é o nível de preço. Quando ele chegou no nível de preço de 109.480, ele teve dificuldade de continuar essa queda. E o que ele fez? Ele voltou, subiu. Quando ele chegou nessa região, nesse nível de preço, ele não conseguiu continuar essa alta. E ele fez o que? Ele voltou de novo. Note que ele chegou no nível de preço e voltou novamente, depois ele rompeu. Olha que interessante, encontramos um suporte. Toda vez que o preço desce, ele vai encontrar uma região de suporte. Então vamos escrever aqui, ó. Então eu encontrei aqui um suporte dentro desse nível de preço, dentro desse ativo.
E como ele chegou aqui, ó, e voltou, então aqui encontramos uma resistência. Então acabamos de achar um suporte e uma resistência. Olha que interessante. Aí, agora, o que vai acontecer? Quando o ativo ele rompe essa resistência, como aconteceu aqui, ó, ele rompeu. Se ele voltar para essa região agora não é mais uma resistência, porque ele rompeu. Toda vez que o preço volta, como aconteceu aqui, ó, ele voltou, ele encontrou o quê? Um suporte. O preço subiu, correto? Continuou subindo, encontrou o quê? Outra resistência, porque aqui ele passou direto. Desse topo, ele rompeu. Então, olha só, ele passou direto e encontrou um suporte. Então, encontramos outro suporte aqui, ó. O mercado veio aqui, mas olha onde o corpo fechou. Então, aqui é o nosso suporte. Como o mercado ele chegou nesse nível de preço aqui, ele fez uma retração, ele voltou, correto? Nessa que ele voltou, então encontramos aqui uma resistência. Isso aí. É curto, é pequeno, mas é uma resistência. Depois ele rompeu também essa resistência. Ó, ele rompeu e encontrou de novo uma resistência. E quando ele retraiu, ele encontrou aqui um suporte e depois aqui o outro suporte. Então ele rompeu esse suporte e bateu no segundo suporte. No caso, esse aqui de baixo. Como vocês podem ver. Então toda vez que o preço voltar, quando ele volta, estamos numa tendência de alta. Quando ele volta, ele encontra um nível de preço que ele não consegue continuar essa queda. Então ali é um suporte. Note que o fechamento, olha onde foi, perto da resistência. Resistência quando o mercado veio aqui, ó. E como ele sentiu esse suporte, aqui também virou um suporte. Então temos aqui esses dois suportes aqui. E o mercado voltou e encontrou a resistência. Ó, a resistência aqui, ó. Olha como respeitou essa resistência. O mercado tentou uma vez, ó, tentou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e não conseguiu romper. Esse suporte aqui de baixo, note que ele às vezes ele é rompido. Ó, ele foi rompido aqui, ó. Não segurou esse suporte, como no movimento anterior. E depois ele foi para onde? Para o suporte de baixo, olha só. Ele tentou aqui, ó, romper esse nível de preço. Não conseguiu. Então temos aqui um outro suporte. Então note que o preço ele rompe um suporte e rompe também a resistência. Quando esse preço, nível de preço, ele é rompido, o que acontece? O que era resistência virou suporte. O que era suporte virou uma resistência. É isso que acontece. Olha, aqui era um suporte, quando ele rompeu, aqui em cima virou o quê? Uma resistência. Mas ele rompeu também. Já que ele rompeu, o mercado subiu, ó, subiu. Quando ele voltou aqui nessa retração pequena desse candle, o que ele encontrou? Um suporte. Subiu, o que ele encontrou? Uma resistência. Desceu, o que ele encontrou? Um suporte. Subiu, rompeu, opa. Ó, subiu, rompeu a resistência, encontrou uma outra resistência. Aqui onde que era resistência, virou o quê? Um suporte. Tá vendo? Então, é esse movimento como a gente consegue identificar suporte e resistência. Bruno, como eu opero suporte e resistência? Bem simples. Então, marquei primeiro aqui esse suporte. O mercado voltou. Quando ele retraiu, a gente encontrou o quê? Um outro topo. Então, você sabe que aqui é uma região de suporte. O que você vai fazer? Vai ficar de olho, porque o mercado pode encostar aqui e subir. Olha só, o primeiro candle positivo, em cima do suporte, é uma entrada para você acreditar que o mercado vai continuar essa subida, porque aqui tem compradores. Então, você vai olhar esse candle e vai operar no rompimento dele.
Ó, vai colocar aqui uma entrada de compra. Então, o que que significa entrada de compra? Você vai pegar aqui, ó, tá vendo? Compra. Por quê? Quando você seleciona uma compra, você está acreditando que o mercado vai valorizar. E quando o mercado valoriza, você ganha toda essa diferença aqui, ó, todo esse ponto. Aí você tem que saber a sua meta, quanto que você quer ganhar nessa operação. Você pode ganhar a amplitude do candle ou a amplitude do movimento. O que que é isso, Bruno? A amplitude do candle ou a amplitude do movimento? Então, tem essa ferramenta aqui, ó, e ela é uma ferramenta de risco-retorno, da máxima para a mínima, para você saber a amplitude. Desse ponto, esse candle aqui tem essa amplitude aqui, ó. Tá vendo? Então, para cá e aqui eu estou ganhando uma vez esse candle, porque eu estou operando a máxima. Então, aqui é um risco de 1 para 1. Quando eu busco duas vezes esse candle, eu estou buscando aqui, ó, 2 para 1. Então, eu estou ganhando bem mais do que eu estou perdendo. Então, dentro dessa análise, para você operar suporte e resistência, você pode operar o candle ou o movimento. Olha só, como que faz isso? Ó? A amplitude do movimento é essa daqui. Ó. Esse movimento, aqui você ganharia uma vez e você tem a probabilidade de ganhar duas vezes também essa amplitude. Vamos ver se o mercado pagou? Olha lá, o mercado pagou teu segundo retorno. Ó. O risco é esse daqui, você entrou aqui e você está buscando aqui duas vezes aquela amplitude. E olha como o mercado veio e pagou. Então você conseguiu aí identificar uma região onde tinha um suporte e acreditou que o mercado ia pagar aí duas vezes aquela região. Beleza? Então é dessa forma que a gente opera suporte e resistência. Você pode operar o candle e também você pode operar o movimento anterior, tá ok? Então, aprendemos aí o que é suporte, o que é resistência e como executar a operação. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Olha só. Aqui, ó, temos um suporte e resistência, rompeu, correto? Rompeu essa resistência. Aqui virou um suporte agora, certo? Logo em cima eu tenho uma resistência. Eu marquei essa resistência aqui de cima porque ela respeitou 3 vezes. Então você pode identificar isso. Pô, respeitou muito aquela resistência ali. Respeitou uma vez, duas vezes, 3 vezes. E o suporte aqui respeitou 2 vezes. Ó. O mercado veio aqui, ó, uma, duas. E aí você pode fazer a mesma coisa. Olha só, eu tenho esse movimento dentro desse novo suporte. Tem esse movimento, essa amplitude, e tem esse candle que identificou que tem compradores. Então, eu posso pegar aqui a minha risco-retorno da máxima para a mínima e vou ganhar duas vezes esse candle ou 3 vezes esse candle. Olha só, o mercado veio aqui, pagou uma vez, voltou, pagou de novo essa amplitude e aqui pagou 2 vezes essa região. Então, note que operando suporte e resistência, você consegue aí ter um risco-retorno bem interessante. Operando, perdendo essa amplitude e ganhando essa amplitude. Ah, Bruno, eu quero operar o movimento. O movimento. Ó, sempre tu vai marcar da máxima para a mínima. Então, esse movimento aqui, a máxima dele é aqui, nesse topo, e a mínima dele é aqui, nesse candle. Então, vamos ver se ele pagou 2 vezes ou pelo menos uma vez. Olha só, do movimento já não pagou. O seu risco é aqui, ó, no mercado veio e te deu um stop. Por que stop? Você entrou comprado. Ó, entrou comprado. Se você entra comprado, você tem que vender. Então, para você sair, ó, você vai colocar uma ordem de venda aqui em cima, o seu retorno. E para você sair da operação, você tem que colocar uma ordem de venda aqui embaixo. Olha só, de venda. O mercado, ele pegou sua ordem de cima ou a de baixo? Pegou a de baixo. Olha, ele levou um stop. Então aqui você teve uma perca, entendeu? Porque o mercado não
foi no seu alvo. A mesma coisa, se eu pegar aqui ó, e marcar só o candle, vou colocar uma entrada de compra, porque eu estou acreditando que o mercado vai subir. Estou operando um suporte e não a resistência. Ó, o mercado veio aqui, coloquei uma ordem de venda. Olha só, pegou uma entrada. Note que ele pegou a entrada. E olha onde ele pagou. Pagou aqui. Ó. Então, eu peguei toda essa movimentação aqui de ganho. Então, eu peguei 450 pontos de ganho. Tá? E ele não voltou aqui para pegar o meu stop. Que, no caso, a minha ordem de saída também é de venda. Tanto para ganho e tanto para perda. Agora, vamos analisar a operação de resistência. Vamos ver como que fica. Eu estou acreditando que o mercado agora vai descer, ele vai cair, ele não vai subir. Então, olha como que funciona. Eu vou identificar aqui o suporte e a resistência, como da outra vez. E, em vez de operar esse primeiro candle, eu vou operar esse. Olha, o mercado ele encontrou o suporte e apareceu um candle negativo. Opa, eu tenho aqui agora, tem vendedores aqui. Então eu vou operar esse candle negativo e vou pegar a amplitude dele. Vou pegar aqui agora da máxima para a mínima, sempre assim. Ó, o mercado veio, pegou a entrada e pagou uma, duas vezes e não pagou a terceira vez, tá vendo? Então, como eu executaria essa venda? Eu colocaria uma ordem de venda e não de compra, porque eu estou acreditando que o mercado vai descer. Coloquei a ordem de venda. Aonde eu vou colocar agora a ordem de compra? Aqui, ó, no segundo alvo. Por quê? Porque eu sempre tenho que ganhar mais do que perder. Então, agora nas nossas próximas aulas, eu sempre vou falar sobre o gerenciamento de risco-retorno junto com a estratégia, porque isso vai ajudar bastante você a ter resultados positivos aqui operando no day trade. Então, eu executei uma ordem de venda acreditando na desvalorização e aconteceu essa desvalorização e me pagou duas vezes essa amplitude. E para me sair dessa operação, se o mercado voltar, eu coloco aqui, ó, o mercado, nesse período de tempo, ele pegou a sua entrada de venda e já veio pagando. Olha que ele não voltou para pegar teu stop. Então, nessa operação, você também ganhou, beleza? Então, é dessa forma que a gente consegue operar aí suporte e resistência. Se você não entendeu, volta aqui no vídeo, assista devagar, calmo, que você vai anotando aí todas as informações, como identificar um suporte. No caso, primeiro você vai encontrar os topos e fundos, depois vai marcar a linha e depois você vai executar a operação tanto no primeiro candle ou tanto no segundo candle, beleza? Então você pode fazer aí teste em outros dias, ok? Ou em tempos gráficos diferentes. Eu coloco aqui o número 5, pronto, eu tenho outro tempo gráfico diferente, onde eu posso analisar, encontrar o suporte e resistência. Primeira coisa é o fundo, um topo, fundo de novo, aqui ó, fundo de novo, ó, tem esse fundo aqui, eu tenho esse topo, ó, tenho esse topo. Note que encontramos aqui, ó, uma região, tem fundo aqui, ó, tem fundo aqui, eu tenho topo aqui, tá vendo? Então eu encontrei aqui, eu marco uma linha, encontrei um suporte, marco uma linha aqui em cima, encontrei uma resistência. Então é dessa forma que a gente enxerga o suporte e resistência. Você pode operar tanto na valorização, acreditando que aquele suporte aqui ó, vai valorizar, ou quanto na desvalorização, você opera de acordo com a resistência. Deu um candle negativo, pode ter uma resistência ali, e aí você opera a favor dessa resistência. Beleza? Então, é isso. Também vou te explicar aqui como você muda a cor do candle. Ó, você clica duas vezes no candle e você pode mudar aqui a cor. Então, eu vou colocar agora a partir das próximas aulas, eu vou ensinar com a coloração que eu gosto. Eu vou colocar aqui preto, fundo preto, que no caso é o corpo, e a borda verde. Pronto, note que mudou. E agora, para os candles negativos, vou colocar também preto. Ó. Preto e a borda, preta aqui, e a borda eu vou colocar branco. Dessa forma aqui eu acho melhor,
que não cansa a vista, então eu consigo analisar, ficar bem mais tempo analisando um ativo do que com o corpo dele com outra cor. Então, beleza, galera. Aprendeu aí como identificar um suporte, aprendeu como executar a compra e a venda. Nas próximas aulas isso vai ficar mais claro para vocês. Na próxima aula vamos falar aí sobre um inside bar, um padrão de candle, e você vai poder escolher qual estratégia você vai executar. Depois, no final dessas 4 aulas aí explicando cada modalidade de como montar uma estratégia, eu vou ajuntar essas informações dentro de uma estratégia realmente, e você vai ter aí praticamente uma estratégia para começar a executar suas operações, beleza? Então, tamo junto, forte abraço, não se esquece de marcar o sininho, marcar o gostei e se inscrever no canal para você ter acesso a todos esses conteúdos, beleza? Forte abraço, fique com Deus.